Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula de interpretação textual, que eu gostaria de começar essa aula corrigindo os exercícios que eu pedi para casa na aula passada. Quer dizer, casa é meio estranho, né? Porque vocês estão em casa. Mas vamos lá. Aqui nós vamos para a nossa correção desses exercícios. Correção sobre os exercícios, sobre as atividades de artigo de opinião. Se vocês lembrarem, eu mesmo coloquei um artigo de opinião, porque não tinha no texto, era para você pesquisar um artigo de opinião. E aí eu achei que era de boa ideia que todos nós fizéssemos o mesmo, tá? Artigo de opinião. Então, a ideia central do nosso artigo de opinião, a questão 1, deixa eu só voltar, a questão 1 era pesquisar um artigo de opinião. Aí eu coloquei, pedi para vocês fazerem. Então, agora eu vou responder a questão 2. A ideia central é que não podemos generalizar a mal conduta de alguns, a escolha é pessoal. Lembra do artigo aquele que eu coloquei para vocês? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Cada indivíduo é responsável por sua conduta, e aí tem 4 parágrafos falando sobre isso, é um texto bem legal que eu pedi para vocês lerem, então tá aí. A primeira questão vem em função de perguntar qual é a ideia central desse texto, e aí eu estou respondendo para vocês. Aqui, ó, a pergunta é essa. Qual a ideia central? E a ideia central é que a gente não pode generalizar a má conduta de alguns, é escolha pessoal. O texto está explicando que existe sim, não está dizendo que não tem má conduta da parte das pessoas, só que aquele negócio de todos são assim, a gente não deve fazer. Que a escolha de você ir para o caminho certo ou errado é pessoal, certo? Depois, na terceira, fala assim: escreva, pontue a ideia apresentada, defendida em cada um dos parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, ele fala da visão cristalizada com exemplos de senso comum sobre esse fato de que nós não devemos generalizar essa má conduta. No segundo parágrafo, ele fala que a opção de ser conivente ao erro também é pessoal e dá exemplificação. Você pode ou não ser conivente, tá? No terceiro parágrafo, ele fala sobre o cuidado de não julgar todos da mesma maneira. E no quarto, ele reforça o fato de que a escolha é individual e que não pode ser generalizada. Cada parágrafo, ele vai falando exatamente, reafirmando o que ele pensa, tá certo? Eu achei um texto bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e tenham feito o trabalho. O módulo 5, da página 581, aliás, o módulo 1, capítulo 5, página 51 a 583, eu pedi para fazer em casa. E a resposta eu vou colocar agora, espero que vocês tenham feito. A questão 1 é a letra D, a 2D, a 3D. A 4C e a 5A. Espero que a gente tenha combinado, espero que vocês tenham observado que esses exercícios são exercícios de vestibular, então é bom a gente fazer, por quê? Porque são exercícios que vão nos trazer prática nesse tipo de questão e ajuda bastante quando vocês forem fazer para o ano do vestibular, e espero que seja um ano bem mais tranquilo do que o pessoal do terceiro está passando, né? Então, agora vou voltar com vocês e nós vamos conversar sobre o conteúdo da nossa aula. Nós vamos para o módulo 2. E o nosso primeiro trabalho, eu vou mostrar a vocês qual vai ser. Um minutinho aí, certo? A gente começa nesse modo a falar sobre carta argumentativa. Aí vem uma coisa engraçada. Você já precisou convencer seus pais a deixá-lo fazer alguma coisa? Todos vocês com certeza já tentaram. Minha gente, acho difícil que um de vocês não tenha tentado. Certamente você já deve ter passado por alguma situação em que foi preciso recorrer à argumentação para convencer seus pais a permitirem que você fizesse algo, fosse a algum lugar.
Quem nunca, né? Quando se é criança, o choro acaba sendo o principal meio para conseguir convencer os pais. No entanto, conforme se cresce, é preciso usar estratégias e artifícios mais inteligentes e cada vez mais convincentes para chegar a um objetivo, tá? Assim, se você quer uma festa bastante aguardada em que todos seus amigos estarão presentes, você pode, por exemplo, argumentar que tem estudado muito, tirado boas notas e, portanto, merece um momento de lazer com seus amigos. Quem nunca, né? Na vida cotidiana, são comuns as situações em que a argumentação se faz presente e necessária. É por meio da argumentação que se consegue, por exemplo, reivindicar melhorias em um produto ou serviço, ou mudanças na gestão de sua escola ou de seu bairro. Nesse contexto, a carta argumentativa surge como um gênero textual capaz de dar voz a essas e outras reivindicações. Nesse capítulo, aprenderemos as principais características desse gênero textual, bem como seus usos e utilidades no nosso cotidiano. E como vocês sabem, eu fiz, lógico, um PowerPoint para resumir o conteúdo e para a gente saber o que é. Então, vamos lá. Então, carta argumentativa, o que é isso? Vamos lá. É um gênero textual muito importante na sociedade contemporânea. Isso porque é por meio dela que cidadãos podem opinar sobre diversos assuntos, enviando seus apontamentos para destinatários diversos, tais como instituições privadas, representantes públicos ou jornais. A função básica da carta argumentativa é apresentar e defender o ponto de vista do remetente. Então, você tem uma maneira interessante de se posicionar, que é através de uma carta argumentativa. Como é a estrutura desta carta? Então, como a maioria das cartas, a gente começa com a data. Então, é necessário escrever na primeira linha do texto o momento e o local em que o remetente, aquele que envia a carta, está quando escreve. Então, no caso, eu botei, por exemplo, ali, Maceió, né, 14 de abril de 2020. Ainda na estrutura, depois de você colocar a data, você vai usar um vocativo marcando o destinatário. Na carta logo abaixo da data, deve-se informar a quem se dirige aquele texto mediante o vocativo. É bom lembrar que o vocativo é uma estrutura linguística que tem como função referir-se diretamente ao interlocutor de uma comunicação. Veja a seguir o trecho com data e vocativo. Maceió, 14 de abril de 2020, prezada professora Maria. Não esqueça de botar o nome com maiúsculo, aí, pelo amor de Deus. Perceba, prezada professora Maria é o vocativo da carta. Continuando, o corpo do texto. Então, essa parte da carta refere-se ao texto em si, sem as estruturas auxiliares aqui descritas. Então, você vai, basicamente, é o corpo, é o que é feito nessa carta, o que está escrito. Vou mostrar para vocês um exemplo de carta. Não obrigatoriamente que seja uma argumentativa, eu acho que não é. Aqui é uma carta de uma pessoa. Isso aqui, ó, do aqui até o mais a menino, é uma carta em espanhol, ela é chamada de corpo do texto, tá certo? Então aqui você vai colocar, se colocar, falar o que você quer, ou o que você está reclamando, ou o que você espera e argumentar sobre isso, tá certo? Seguindo, o fechamento de uma carta argumentativa ou a despedida é com assinatura, certo? Porque é uma coisa pessoal. Então, no final da carta, é comum que exista uma saudação ao destinatário da carta e logo abaixo a assinatura do remetente. É bom lembrar que nos vestibulares normalmente não é permitido assinar as cartas por medidas de segurança. Veja um exemplo de fechamento.
Atenciosamente, professor João Ferreira da Silva. Por que está escrito isso aí de vestibular, Berenice, se o texto é dissertativo argumentativo? Porque vocês bem sabem que nem todas as universidades elas fazem o gênero textual. A PUC, a Unicamp, elas fazem, às vezes, o gênero textual, você fica sabendo na hora, e muitas vezes é uma carta argumentativa, tá? Continuando aqui. Quais são as características de uma carta argumentativa? Para além das questões estruturais, que são comuns a quase todas as cartas, especificamente na argumentativa, é necessário estar atentos a isso. A apresentação do assunto da carta e da tese, opinião do autor sobre o tema na introdução da carta. Construção dos argumentos fundamentados, que vão comprovar o seu ponto de vista. Se possível, desenvolvimento de contra-argumentação, ou seja, produção de argumentos que refutem ideias contrárias àquelas de quem está escrevendo. Então, ele vai colocar a argumentação dele e ainda vai botar uma contra-argumentação. Para o caso de que a pessoa não concorde, ele vai explicar por que tem que ser daquele jeito. E a conclusão, sintetizando os argumentos e a tese, ou sugerindo soluções para o tema, tá? Também tem nas características. Escrita normalmente em primeira pessoa do singular, porque é uma coisa pessoal, é uma carta que você está escrevendo. Então, o seu objetivo é apresentar o seu ponto de vista. Apresenta o interlocutor definido, a pessoa que assinou lá. Deixa eu ver. Seu objetivo é convencer o interlocutor. O interlocutor definido, estou querendo dizer o seguinte, que a pessoa para quem eu estou me dirigindo para a carta é a pessoa para quem eu coloquei o vocativo, tá? Ou a instituição ou a pessoa. Por exemplo, eu posso fazer uma carta argumentativa que não seja para a professora, mas pode ser para a escola, para a direção da escola. E aí subentende-se que pode ser mais de uma pessoa, tá? Mas é definido, é dito para quem é. Seu objetivo é convencer de um ponto de vista sobre um tema, portanto, tem que trabalhar persuasão. Apresenta argumentos que fundamentam o posicionamento defendido pelo remetente da carta. Em geral, apresenta uma reclamação ou uma solicitação. Então, quando vocês acharem que alguma coisa não vai de acordo com o que vocês querem, vocês podem fazer uma carta argumentativa pedindo essa modificação. Melhor, às vezes, do que ficar gritando e brigando. Agora eu vou voltar para o nosso módulo e nós vamos ver como é que está a definição do módulo. E aí vamos juntar as duas e ir para os exercícios, tá certo, pessoal? Então, um minutinho só para ir no módulo. Como sempre, o nosso módulo começa com uma leitura inicial, que é uma carta de protesto do advogado Érico Fontoura Sobral Pinto ao presidente Arthur da Costa e Silva, na ditadura. E aí, então, essa carta está toda ela aqui escrita, vocês vão ler com muita atenção, tá? E aí depois eles explicam exatamente as características, vocês vão perceber nessa carta todos os quesitos que eu falei para vocês, tá? Que é importante que vocês percebam o destinatário, a saudação, a data, tudo. Aí vocês vão ver aqui, a estrutura, lembra que eu falei? Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. E aqui vem exemplificando as características, tá? Aqui, veja só, aqui fala sobre uso de máscara. Outras peculiaridades das cartas argumentativas é o chamado uso de máscaras. Nada mais é do que uma personalidade que o autor cria. E ao incorporar esse personagem, consegue deixar sua argumentação mais forte e coerente. Por exemplo, se é pedido que escrevam a um deputado sua opinião acerca da violência sexual contra mulheres, você pode criar a máscara de alguém que já sofreu o abuso, do parente e tal. Essa máscara fica evidente logo no primeiro parágrafo, certo? Então, você vai falar se intitulando sobre alguma coisa que aconteceu ou sobre alguém que lhe contou essa coisa, tá?
A linguagem é recomendável que o autor estabeleça essa relação no começo, tá? É uma linguagem que ela deve ser cuidadosa, porém ela deve ser impessoal e ela é uma linguagem que vai ser de acordo com as pessoas com quem você vai se dirigir, tá? Agora, linguagem coloquial e gíria não são adequadas se, no caso, você vai escrever uma carta para um diretor de escola, certo? Para uma autoridade. Aí não é de bom tom você usar gíria, esse tipo de linguagem. Tá? Um gênero textual que se originou das cartas argumentativas e ganhou vida própria é a carta do leitor. Quem não viu? São muito famosas as da Veja. Então, os leitores escrevem lá e colocando opiniões sobre vários departamentos da Veja. Então, ela é uma maneira que as pessoas se encontraram de opinar se concordam ou não concordam com o que está escrito na revista. É interessante, é uma maneira, é um posicionamento e tal. Vamos nós, então, pensar agora que a gente tem exercícios conceituais e nós iremos trabalhar. Então, para cada temática apresentada, a seguir escreva um parágrafo introdutório de uma carta argumentativa. Então, o que eu tenho que fazer? Esse exercício, eu não tenho uma resposta para dar para vocês. Então, vocês podem, a título de treinamento, fazer esses parágrafos. Ó, você vai fazer um parágrafo aqui, um parágrafo introdutório da carta. Então, quando eu faço o parágrafo introdutório, eu tenho que ver para quem que eu estou mandando. No caso aqui, uma resposta a um pai que discorde fervorosamente da lei da palmada, que proíbe a agressão física na educação de crianças e adolescentes. Então, o pai, ele discorda da lei da palmada e você vai dar uma resposta a ele. Então, essa carta tem um direcionamento específico, assim como nas outras questões, tá? Depois diz assim, escreva uma carta, aqui tem, para as mesmas temáticas anteriores, que é do pai, o apelo, o requerimento da biblioteca, vem qual é a data e o local. Então, vocês têm que adequar tudo isso ao conteúdo que você está escrevendo, certo? No terceiro, escreva uma carta argumentativa com no mínimo 3 parágrafos, que consiga vestir a máscara de uma mulher que sofreu violência sexual em uma festa. Seu destinatário será uma deputada que lute por punições mais rigorosas aos condenados. Não se esqueça de conectar seus períodos e parágrafos com elementos coesivos. É um belo treinamento para usar os elementos coesivos, tá certo? Aí na quarta diz assim, imagine que você vai escrever uma carta argumentativa para os seguintes destinatários. Para cada um, como seriam os vocativos, se você escrevesse? Para que esse exercício, Berenice? Que coisa boba. Não, é para saber o seguinte, para cada dessas pessoas que você vai tratar, você vai ter que ter um tipo de vocativo, e aí você tem que conhecer, tá? Para os mesmos destinatários, como seriam as despedidas? Por exemplo, para minha mãe, seria uma despedida bem íntima, porque eu podia dizer, querida mamãe, certo? Mãe, um beijo, um abraço, porque é uma coisa bem pessoal. Já para um professor ou para o presidente da República, eu vou ter que ter um outro tipo de posicionamento. Então, esse exercício, como vocês podem ver, pessoal, não é um exercício que eu posso fazer com vocês aqui e agora. Certo? Por quê? Porque eu preciso que vocês respondam, né? Então, a gente vai deixar ele um pouquinho em stand-by, vocês testem e a gente vai corrigir, com certeza sim, tá? Depois, vocês têm para casa os contextualizados, que eu espero que vocês façam todos eles, leiam, observe, gente, mais uma vez. Eu sou chata que eu estou repetindo a mesma coisa para vocês milhares de vezes, mas vejam só, pessoal, são exercícios da UERJ, tá? Aqui eu tenho também, deixa eu ver de quem. Aqui, os de aprofundamento são uma carta, mas aí já é um texto maior. Mas todos os exercícios que a gente faz nesse módulo de redação são exercícios de interpretação. Eles normalmente vêm na prova na parte de interpretação. Por isso que eu estou fazendo, por isso que eu estou reforçando isso, para a gente estudar, para a gente corrigir, para a gente treinar.
Então eu aguardo que vocês façam eles, tá, pessoal? Um beijo grande, muitas saudades, cuidem-se, né? E vamos rezar pra gente se encontrar em breve, porque eu também tô morrendo de saudade de vocês, tá? Tchau, pessoal.